Lá vai Zé, vai levantar para a grande área. Só Moisés e Ademir atrás. Olha aí, lá vai o Corinthians, olho no lance. Para mim, aquele dia foi o dia mais feliz e o maior agradecimento que eu fiz a Deus foi naquele dia. Para toda uma geração de corintianos, na qual eu estou, o título de 77 é muito mais importante que o bicampeonato mundial, que o título Libertadores, que os 7 títulos brasileiros, que aquele título encerra um período terrível de jejum do Corinthians e abre as portas para o Corinthians ganhar tudo. Atenção, pode acabar agora. O Corinthians pode ser. O Corinthians é campeão paulista de 77. Depois de 22 anos, as lágrimas correm pelo rosto da Fiel. Ele conseguiu 2 títulos importantes, né? O de 77, que ele foi carregado no braço do povo, né? Foi muito bonito. E depois de 1990, quando o Corinthians foi campeão brasileiro. Né? Faltava isso aqui, e graças a Deus ele veio. Vicente Mateus foi uma figura, continua sendo, uma figura ícone na história do futebol brasileiro. E nunca teve o Corinthians um presidente mais corintiano que ele. Esse tipo de presidente não tem mais. Corintiano doente, fanático. Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu o Fabinho, tentou o corte pelo meio. Deu certo, arrumou na boca da botija para Tupã na área. Um para lá, dois para cá. Ciruliro lá, Ciruliro ali. Cavou para o gol. Pensa o presidente do Corinthians, se pensa em Vicente Mateus, apesar de outros tantos, e todos contribuíram. Todos contribuíram. Mas o Mateus, ele tinha aquela identidade com o torcedor. O Mateus, ele tinha a fala que o corintiano queria ouvir, sabe? Nada programado, nada de caderneta, ele falava espontâneo do coração. E a gente acreditava nele. Tanto que a gente acha que ele foi o maior presidente da história do Corinthians. A favor do Corinthians, ele ia contra todos. CBF, Federação Paulista. Então esse legado ele deixou até hoje. Corinthians sempre forte, o Corinthians no coração dos torcedores. Você vê as invasões que tinham na época do seu Vicente Mateus. E muitas vezes ele patrocinava isso. A de 76 é uma coisa que até hoje é mostrada nas televisões. O Fluminense, à época, ele tinha um presidente que também gostava muito de fantasiar, que era o Horta. E daí ele, discutindo, o Mateus pediu uns ingressos, e daí ele falou: não, pede o quanto você quiser de ingresso que eu dou para você, ele falou pro Mateus. O Mateus falou: tá bom, quero metade. Mas se tiver mais, eu também levo. Então ele falou: tá bom, você tem metade. Você tem metade, então você fica com metade no Maracanã. Quando o Francisco Horta foi na televisão e falou assim: eu quero saber se vocês são fiéis mesmo, vocês têm o que quiser de ingresso. E o Mateus falou que comprava metade dos ingressos, acho que ele acendeu o pavio de toda a torcida do Corinthians. Conseguir levar 70 mil pessoas para o estádio foi inacreditável. E não foi o pessoal de São Paulo que foi o pessoal do interior, de todos os estados, das fábricas, das escolas, das faculdades. Então nós fomos de ônibus, de carro, teve gente que foi a pé, de bicicleta, de motocicleta. Você andava em Copacabana, Ipanema, Leblon,
era tudo bandeira do Corinthians. Foi uma coisa muito forte, que foi naquilo. E o Matheus, ele capitaneou isso, né? Tem uma charge maravilhosa do Ziraldo, que ele fala: "Manhê, caiu um corintiano na minha sopa", porque os corintianos invadiram o Rio de Janeiro e o Sr. Vicente Matheus estava lá. Ele foi fundamental, importantíssimo. Maior deslocamento de pessoas por um evento esportivo em tempos de paz, um negócio absurdo. Mas o Corinthians teve um reforço, né? A torcida flamenguista queria também ajudar o Corinthians nesse jogo. E aí a principal organizada do Flamengo entrega para o Vicente Matheus, quando o ônibus chega, essa camisa. E eles entregam agradecendo o Vicente Matheus e dando força ao Vicente Matheus para que a gente ganhasse aquele jogo contra o Fluminense. A gente não ganhou esse título. Infelizmente, depois a gente perde para o Internacional. Mas a história, a jornada é incrível, é fantástica. E é uma das maravilhosas histórias do Sr. Vicente. Qual que é a cena, a lembrança que mais te emociona do seu avô? Foi aquela dele andando de joelho no Morumbi, em 77. Luciano, pode experimentar, lá vai, olho no lance, bateu na moldura, ainda a chance, hein? Era uma pressão muito grande para que o Corinthians conseguisse aquele título, né? Vaguinho, olho no lance. O presidente Geisel, na época, tocou o telefone lá e... Sr. Vicente, é para o senhor ir para Brasília, que o presidente quer falar com o senhor. O regime achava que isso poderia causar uma convulsão popular aqui, começar a estourar uma revolução aqui em São Paulo, em função do Corinthians não conseguir esse título. Acertadamente. A crise de 77 ele começou a ser formado em 76. Né? 75 já veio o Geraldão, Romeu, o Vaguinho já estava lá um tempão, o Basílio já tinha chegado em 75, o Zé estava lá, né? O Moisés chegou em 75, o Zé Eduardo já estava lá, o Vladimir de lá, o Russo, então ele foi formando um time, Geraldão e tal, e faltava uma peça, na minha opinião, e o Matheus foi lá e trouxe o Palhinha, cara. 77 foi um título histórico e ele foi um dos 11 jogadores titulares. Vicente Matheus, o povo corintiano tinha uma maior paixão por ele. Porque ninguém foi mais diretor, presidente de um time com tanto amor quanto ele pelo Corinthians. Fazia 23 anos que não era campeão o time. Então, tinha aquela desconfiança. A gente sente no campo, quando a torcida está eufórica, está confiante quando não está. E a gente sentia que logo quando eu vim para o Corinthians, a torcida era confiante. Eles estavam certos que nós íamos ser campeões. Moisés e Ademir atrás. Olha aí, lá vai o Corinthians, olho no lance. Daí foi o gol e a minha comemoração. Foi uma falta no Morumbi, no portão de entrada, do lado direito, onde o Zé Maria cobrou. Eu vim pelo primeiro pau, resvalei de cabeça, deslocou toda a defesa da Ponte Preta. O Vaguinho, que estava junto comigo, deu a volta, pegou essa bola que praticamente tinha desviado ali, chutou, essa bola pegou na trave. Voltou, o Vladimir cabeceou, bateu na cabeça do Oscar, voltou para mim. Eu peguei ele bate-pronto e estou aqui dando uma entrevista hoje. Foi quando eu disse que não tinha mais nada a pedir a Deus. Por nada, por saúde tinha, bem-estar na vida financeiramente também estava. E aquilo que aconteceu depois de tantas lutas que a gente chegava perto e não conseguia, eu disse, não tenho nada mais a pedir. O Matheus falava, obrigado pelo que vocês fizeram. Quer dizer, uma gratidão, né? Isso é eterno, isso aí a gente não esquece.
Ele fala obrigado como presidente, pô. Teria que ser o contrário, né? Nós que tínhamos que agradecer. Então, essa palavra dele, obrigado, ficou na minha memória. Agora a volta olímpica, tão esperada volta olímpica do Corinthians Paulista. Acontece com os jogadores, quase todos sem camisa. Quase todos eles já recebendo abraços. Não tinha nem terminado o jogo, ele estava já na beira do túnel de joelho lá, com o pessoal em volta dele. A gente estava jogando, mas a gente observa tudo, né? Aí a gente estava dando uma olhada, né? E viu todo o pessoal praticamente ao lado do seu Vicente, ele de joelho. Mas ele saiu vibrando. Saiu vibrando porque ele perdeu até um dos pés do sapato. Eu o encontrei às 3h30, 4 horas da manhã, no restaurante Gigeto. Era o restaurante dos atores de teatro que saíam das suas peças e iam para lá. E eu o encontro numa mesa. Ele levanta para me abraçar e eu olho para os pés dele. Ele estava com um pé calçado e com o outro descalço. Eu falo, Sr. Vicente, o senhor está com o pé descalço? Ele, nossa, nem tinha percebido. Marlene, que era a mulher dele. Marlene, cadê meu sapato? Quer dizer, ele estava tão eufórico com a vitória, com a conquista do título, que ele sequer tinha percebido que tinha perdido um pé de sapato. Foi uma coisa de muitos anos, sabe? Na garganta. Aí ele veio aqui, borrachito. Nós temos aqui um tapete muito grande que nos pés. Ele fala, Marlene, me belisca, eu sou campeão, Marlene, eu posso morrer sossegado. Eu vou morrer feliz hoje que o Corinthians é campeão. Me belisca, e eu beliscava. Aí ele deitou com uns duros de... Ficamos aí dormindo no chão. O Corinthians é campeão paulista de 77. Depois de 22 anos, as lágrimas correm pelo rosto da Fiel. Corinthians campeão, Flávio Prado. Jogadores chorando, todos os jogadores do Corinthians chorando copiosamente. Abraços. Todo mundo correndo para abraçar o técnico Oswaldo Brandão. Fico pensando assim, cara, aquele título de 77, o Rivelino tinha que estar no Corinthians. Qual foi o maior erro do Vicente Matteus? A maior tragédia da história do Matteus no Corinthians foi vender o Rivelino para o Fluminense. O Corinthians perdeu o título de 74 para o Palmeiras, né? O peso foi muito grande em cima do Rivelino, que tinha a responsabilidade de liderar o Corinthians para ser campeão. O Corinthians perdeu e ele não suportou a pressão para vender o Rivelino e vendeu para o Fluminense o Rivelino. Para mim, aquilo foi a morte. Porque o meu maior ídolo no futebol é o Rivelino. Eu ia no estádio ver o Corinthians jogar para ver o Rivelino jogar. Foi o maior erro do Matteus esse? Eu acho que foi o maior erro do Matteus. Talvez o único grande erro do Matteus. O Palmeiras ganhou por 1-0 e o Vicente Matteus, diante dessa frustração, ele resolveu encontrar um bode expiatório. O bode expiatório foi o Rivelino. Era ponto passivo, o Rivelino tremeu. Ele não jogou o que podia ter jogado. Então, era um ídolo, um craque de bola, para mim, o maior esquerda do futebol brasileiro, mas no Corinthians não tinha como ele jogar mais. Então, por isso que ele tinha que vender o Rivelino. Não foi briga com o Rivelino, foi por causa do clima mesmo, que não tinha. Se o Rivelino continuasse aqui no Corinthians, iam matar o Rivelino, né? Ficou insustentável aqui a permanência dele no clube e ele teve que vender para o Fluminense. E isso gerou toda essa tristeza aí, porque o Rivelino foi um dos maiores revelações do terrão do Parque São Jorge, né? Às vezes a gente faz as coisas que é obrigado a fazer. Aquela do Tabu a gente não pode esquecer jamais, né? Adãozinho, lançamento da área para Rivelino. Vicente Sagastão! Você tá lembrado desse gol aí, Roberto? Não, realmente estou, não posso esquecer. Principalmente jogando contra o Santos, que era um adversário tradicional, o maior rival do Corinthians. E relembrando, né, o Pacaembu, o velho Pacaembu, né? Chegou a vez do título que o Corinthians precisa?
E, de fato, estamos esperando esse título há muitos anos. E hoje, então, o corintiano quase que já tem certeza de que vamos chegar lá. Mas ainda falta um pouquinho, O Matheus ele tinha uma característica muito interessante, que todo jogador que jogava bem contra o Corinthians ele contratava, né? Seja lateral direito, zagueiro, centroavante, atacante, todo mundo que jogava bem contra o Corinthians, ele trazia para o Corinthians. Estive com o Falcão e cheguei a convidar e quase que trouxe ele para o Corinthians, mas depois veio proposta já do estrangeiro e atrapalhou, senão teria vindo para o Corinthians. Aparecia um grande jogador, onde quer que fosse, ele ia buscar. Matheus, o futebol é a menina dos olhos, né? Da torcida do Corinthians, dos corintianos em geral. Então, o que você está pensando em fazer no futebol? Futebol você vai modificar, vai trocar o treinador, vai contratar alguém? O que você tem na cabeça? Você sempre, quando entra, você traz um grande jogador para o Corinthians. Sempre foi isso, em todas as vezes que você assumiu. O que você está pensando em fazer agora? Bom, agora eu não sei se tem esse grande jogador de poder contratar, né? Quem trouxe o Magrão foi o Matheus, quem contratou o Palhinha foi o Matheus, Basílio e todos os caras de 77, fora aqueles que nasceram ali no Corinthians, foi o Matheus que trouxe. Ele foi e me contratou, me comprou do Atlético Mineiro. E era um jogo, Brasil e Venezuela, ele terminou o jogo e ele estava no estádio. E ele entrou no vestiário e falou, você vai jogar no Corinthians. Eu fiquei assustado na época, porque eu não conhecia bem o Corinthians. E a maneira eu fui tomar banho, ele entrou debaixo do chuveiro, se molhando todo. Foi muito interessante. E acabou eu vindo. O Corinthians perdeu esse Renato, que eu jamais perderia esse jogador. Iria ter trabalho com ele, mas eu ia pegar na orelhinha dele, dizer, meu filho, vamos ver o futuro de amanhã. O Flamengo está reclamando que o Grêmio está reclamando que eles não pagaram. O Flamengo não está pagando. É capaz do rapaz voltar para lá. Então, pode ser que até ele possa vir. Qual é o problema? O que convinha a ele, ele fazia, entendeu? Era muito engraçado nesse aspecto. Era muito esperto, era muito vivo, né? Dançava conforme a música. Ele tinha uma memória fantástica. E quando ele queria, ele tinha uma coisa, né? A gente às vezes falava para ele, Seu Vicente, não dá para o senhor fazer isso pra gente? Ele, hã? Pra você poder repetir, pra ele já ir pensando, cara. Não é que ele não ouvia. Ele gostava que você falasse 2 vezes ou até 3, mas era pra ele já ir pensando o que ele ia responder. Chegava para renovar, às vezes você falava, presidente, eu quero 100 mil de luvas e 10 mil por mês. Ele, pra que você quer luva? Quem joga no Guaronardo, você quer luva pra quê? Não, presidente, é aquele prêmio da... Não, eu sei. Eu cheguei de um treino do time que eu jogava, que era o Arli, em Jeddah, Arábia Saudita. Quando eu cheguei na minha casa, eu vi um velhinho sentado no meu sofá, cara. Aí me veio na lembrança ele. Pô, esse cara é Vicente Matheus, pô. Aí me aproximei dele. Olá, seu Vicente, tudo bem com o senhor? Ele, tudo bem. Já acertei o contrato com a tua mulher, arrume as malas, que amanhã nós estamos indo embora. Contratei grandes jogadores, Zenão, fui na Arábia Saudita, Romeu, seleção, Jairo, seleção, Palhinha, seleção, Sócrates, eu ia deixar o Sócrates para o fim, mas Sócrates e Caçapava, que não deu muito certo, mas era o melhor da época. Por quê? Porque o Falcão não deu condições de vir. E o próprio... Tinha outro Batista que eu queria trazer também, não deu, que eu queria andar com a maquininha de fazer cálculos. E não deu. E quem mais? Birubiru, que vocês gozaram ele, que era lero-lero, e está até hoje, é o coração do... É o pivôzinho. Então, nunca foi nenhum embora porque não acertasse. Lero-lero foi engraçado, né? Lero-lero fiquei, antes do Lero-lero, fiquei 4 dias no hotel, não saía, né? Do quarto, porque tinha, na época, eu vim para São Paulo, o presidente veio para acertar com o seu Vicente, mas aí depois no hotel, mas aí começou a surgir proposta, né? Querendo me levar. Aí eu fiquei 4 dias. Quando eu desci,
No dia que era para apresentar a coletiva lá para o pessoal da imprensa, aí ele chegou e ele falou, né? Falou, tá aqui o jogador, o Lero, blá, blá, blá. Aí o pessoal da imprensa lá chegou e falou, poxa, o senhor Matheus, não é Lero, é Birubiru? Ele falou, tudo é a mesma coisa, Lero, Birubiru, o importante é que o jogador tá aí. E pronto, aquele jeitão dele. Antes de jogar no Palmeiras, conta a lenda que o Dr. Vicente Matheus procurou você e quis trazer aqui para o Corinthians. É verdade? Aconteceu? Não é que ele me procurou, né? Eu cheguei a vir aqui no Parque São Jorge no ano de 91, 92. Mas ele me viu com esse tamanho todo e o seu Vicente Matheus, ele falou, ele é muito pequenininho para jogar no Corinthians, né? E não assinei na manhã com o Corinthians, isso era 10 horas da manhã, e a 1h da tarde eu tinha assinado com o Palmeiras. Vicente Matheus foi um dos melhores presidentes que eu tive na minha vida como atleta profissional de futebol. E eu joguei durante 20 anos. Então eu coloco o Vicente Matheus num patamar muito alto. Era um presidente sério, um presidente que combinava contigo o contrato, não precisava nem assinar, e ele cumpria tudo o que ele tinha conversado com você. Se você perguntar para corintiano que é bem formado, os mais antigos, escolha os 3 maiores corintianos. Um é o Vicente Matheus. Esse homem foi... Ele é lembrado pela torcida do Corinthians como Sócrates. Bateram para ele, olha, o senhor quer contratar o Sócrates, mas já fizeram uma proposta grande lá do São Paulo. Então aí chamou o motorista dele, vamos para Ribeirão Preto. Foi na casa do seu Raimundo, o pai do Sócrates, o pai do Raí, e fechou o negócio com um preço acima do que tinham oferecido para ele. A estratégia para trazer o Sócrates foi genial para o Corinthians, né? Ele foi um gênio naquela... Como é que foi essa história? Então, o São Paulo estava contratando o Sócrates. Já estava bem adiantado. E o Corinthians, o Matheus inventou que ele estava afim de contratar o Chicão de São Paulo. Ele só demonstrou interesse no Chicão de São Paulo para parar a negociação do São Paulo com o Sócrates, com o Botafogo de Ribeirão Preto. Estava tudo certo entre o Sócrates e o São Paulo. Era só assinar. Ele foi, viajou de madrugada, sem ninguém saber, lá para Ribeirão Preto, conversou com o Sócrates e contratou o Sócrates, na frente do São Paulo. O presidente do São Paulo, muito mais bem preparado que ele, foi buscar o Sócrates, pegou o carro e foi buscar o Sócrates em Ribeirão Preto. Ele foi de avião, chegou antes. Lá vem o Corinthians com o Eduardo, olho no lance. Do Corinthians! Confira comigo no replay. Sócrates, o doutor, dele a camisa número 8. Todo mundo, Vicente Matheus vai trazer Chicão, vai trazer o Chicão, São Paulo. Aí no dia seguinte ele desceu, apareceu aqui com todos nós já dentro de campo, com o Sócrates, né? Ele surpreendeu o grupo também. E ele entra com o Magrão no Parque São Jorge, no estádio, lá na Fazendinha. É um novo jogador do Corinthians. Muito obrigado e realmente não tem como agradecer, né? Mas pelo homem que o Dr. Paulo é e por todos vocês da Record, né? Eu espero que prossigam, né? Nesse espírito humanitário, espírito de auxílio ao próximo, né? Que ele sempre tão bem demonstrou, né? E que muitas pessoas possam seguir esse exemplo. Tranquilo para a decisão? Tranquilo. Nós estamos de chegada, não tem nada, não. Em 79, haveria um quadrangular final do Campeonato Paulista no Morumbi e ele se insurgiu. Enfim, Corinthians contra alguém, São Paulo e Palmeiras. E a divisão da renda seria igual entre os 4. Ele disse, não, o Corinthians tem mais torcida, o Corinthians tem que ganhar mais. E não se chegou a um acordo. Eu não sou de virar mesa. Eu gosto de cumprir acordos, regulamentos. Todos já conhecem que nós somos de cumprir a lei e o regulamento. Então,
fora disto, só o tempo dirá. A Federação Paulista insistiu, ele foi para a Justiça e impediu que houvesse a rodada dupla. Com o que o campeonato acabou sendo decidido só após férias em 1980. E o Corinthians acabou sendo campeão. Hoje fomos até a federação para pedir à federação, onde nós somos filiados, para que encaminhasse os recursos e dizendo de que interrompa, pedindo para interromper a partida, porque o Corinthians sente-se prejudicado. Acho que o Corinthians consegue parar o campeonato? Vamos fazer o possível de parar. Tudo que eles têm, custa o que custar, nós vamos fazer o que puder. Ali foi um negócio impressionante, cara. Eu sei que ele conseguiu parar o campeonato, né, que é uma briga entre os clubes e a federação, e ele acabou parando o campeonato. Falou, não vamos disputar. Aí brigou, eu sei que ele segurou e tal, aí virou o ano. Aí foi em 79, a gente acabou sendo campeão. Pelo que estamos vendo, não tem outro caminho a tomar a não ser isto, porque o que está acontecendo é um absurdo, não tem nem... Mas nem pensar de leve que podia acontecer isso. O Matheus, ele conseguiu títulos icônicos, né? 77, conseguiu 79, né? Ele formou essa dupla Palinha e Sócrates, que foi muito importante no título de 79. Depois ele se afastou, voltou em 87, né? Ganhou o título de 88 do Campeonato Paulista. E em 90 culminou com esse grande título aí de campeão brasileiro. Olha o Coringão, Tupan escapa, mete bola para a ponta direita para Fabinho, recolheu o Fabinho, tentou o corte pelo miolo, deu certo, arrumou na boca da botija para Tupan na área, entra lá, dois pra cá, Ciruliro lá, Ciruliro ali, falou pelo gol, Ninguém imaginava que esse time poderia chegar a ser campeão brasileiro. Nosso time começou muito mal o campeonato, era um time desacreditado. Depois chegou o Nelsinho nos ajudou bastante, o grupo entendeu aquilo que ele queria. E aí a gente foi se fortalecendo. O presidente, o senhor está fazendo aniversário hoje e quem ganhou o presente foram os jogadores da comissão técnica, o grupo do Corinthians. Você está pagando um prêmio extra pela classificação, é isso? Eles é que ganham o presente? Bom, era para guardar em segredo, mas hoje veio já alguém da imprensa e já falou mais ou menos do jeito que foi feita as coisas. Então eu repito o que é de verdadeiro, o que eles também já falaram. Primeiro eu chamei o Basílio, disse, Basílio, eu queria acertar, dar um bichinho para a turma. Ele disse, bom, então deixa que eu vou pensar como é que vai fazer e tal. Aí ele não participou mais, aí mandou o Neto, não é isso? Foi. O Neto veio, eu disse, bom, Neto, o negócio é o seguinte, vocês não pediram nada, mas eu mandei chamar, porque eu gostaria de dar um presentinho para vocês, um bichinho para classificação. Aí, então, quando você quer dar? Ele disse, não, você pede você fala. Já está nos 30, 40, tá bom. Diz, então, devido a você pedir pouco, é 50 que nós vamos dar. Afinal, ele até surpreendeu a gente que ele chegou e ofereceu até mais do que ele tinha oferecido. Mas por quê? Porque ele sabia também, né, que era um título inédito, que era a grande oportunidade dele entrar na história como o primeiro título brasileiro, como presidente. Então ele acabou surpreendendo, mas ele era sempre muito difícil. Quando a gente chegou nas finais, a gente foi conversar com o Matheus, junto com o Nelsinho, com todo mundo, e pedimos pro Corinthians jogar no Pacaembu, porque estava escalado para jogar no Morumbi. O Matheus falou assim, pô, mas no Pacaembu nós vamos perder dinheiro.
E o Nelsinho, a gente falou, mano, nós queremos título, não dinheiro. O rapaz ali disse de Morumbi, mas nós escolhemos o Pacaembu porque lá tínhamos certeza que ganharíamos. No Morumbi não sei se a gente poderia ter ganho. Mas eu lembro que ele falava assim, mas no Morumbi nós vamos colocar 100 mil pessoas, a renda vai ser maior, vocês têm 25% da renda, vocês vão ganhar mais bicho. Aí nós falamos, presidente, nós não estamos preocupados com o bicho nesse momento. Nós queremos ser campeão. É claro que o bicho é importante, a gente quer que o senhor dê uma boa premiação pra gente. E se nós passarmos, eu tenho certeza que o senhor vai reconhecer. Fizemos até um jogo de, de sentimento, né? O senhor vai acabar reconhecendo e tal, e o senhor vai até aumentar o bicho nosso. Faltava isso aqui, e graças a Deus ele veio. Quem você acha que é o grande responsável por essa conquista? Os torcedores, os jogadores, comissão técnica, Matheus e todo mundo. Logo após o título brasileiro, poucas pessoas entravam na sala dele. Não era tão fácil, né? Marcar com ele, de ir na sala dele. As pessoas tinham um receio de entrar na sala dele. Aí o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. Acho que na semana seguinte o Tupanzinho veio renovar o contrato. Aí entrou na sala dele, ele fez... Ih... Aí quando eu fiz o gol, quando eu fui renovar meu contrato, ele falou pra mim, não é porque você fez um golzinho do título que você vai ganhar muito. Assina o contrato aí, tchau. É isso aí. Então, ele sempre foi um cara, né? Um cara 10 comigo, com outros jogadores. Se Neto foi o coração daquele time, Matheus foi a alma. Sempre foi um ótimo administrador e uma das pessoas mais honestas que eu conheci. Acho que por isso que todos nós conseguimos ganhar aquele título graças a ele também. Ele tem a colaboração dele. Para defender o Corinthians, ele pagava pouco para craque. E os caras não queriam sair do Corinthians. O Corinthians, queiram ou não, é o maior. O time campeão de 1990 jogou com um único fardamento. O mesmo fardamento do primeiro jogo foi até o último jogo. Hoje, um jogador entra em qualquer jogo do Campeonato Paulista ou do Campeonato Brasileiro e tem 3 camisas à disposição. Então, o futebol mudou muito. Ela só é de manga longa porque choveu muito nesse dia. E aí, alguns jogadores, no intervalo, trocaram por uma camisa de manga longa porque não tinham 3 camisas como é hoje. Presidente, quando é que o Corinthians pretende anunciar a contratação do novo técnico? Quanto antes, melhor, mas como ter o Campeonato Paulista e começa em julho, então nós estamos mais ou menos tranquilos, não há problema nenhum. Mas quanto antes é melhor para saber o técnico que vamos contratar, mas por enquanto não tem nada. O que vai determinar a escolha, presidente? O antecedente de cada um. Ele estava um pouco adoentado, estava com um começo de gripe e nós fomos na própria casa dele mesmo, né? Eu fui para Parque São Jorge, os dirigentes me pegaram e levaram para a casa dele, ele me atendeu na casa dele. Então, ele estranhou, né? Na época, ele me perguntou até quem eu era, né? Aí o diretor de futebol falou, esse é o Nelsinho, o treinador Novo Horizontino e tal. Aí ele ainda brincou comigo, pô, mas você é muito novo para dirigir o Corinthians. Eu falei, o senhor que sabe, o senhor que decide, né? E aí continuamos o papo, né? Ele era vaidoso? Ele tinha uma certa vaidade. Não muita, mas tinha uma certa vaidade. Mas era, assim, uma pessoa muito boa. Ele era um presidente, assim, muito presente em tudo, para decidir, para opinar. O Corinthians gostaria muito de ficar com ele, mas não tem condições financeiras para poder pagar o salário que ele pede. Quando é que você chegou à conclusão que deveria deixar o Corinthians? Nós temos acompanhado, nós vimos trabalhando já esses últimos meses e nós já começamos a amadurecer a ideia
de deixar o Corinthians. Eu acho que isso aí já vem acontecendo já há quase um mês, que nós estamos tentando já, pensando. Foi uma decisão muito difícil para mim, mas infelizmente às vezes nós temos que tomar decisões que a gente não quer, mas que é necessário. Por que a gente não quer? Porque eu aprendi a gostar do Corinthians. Eu fiquei triste, sim. Ele era a pessoa que a gente admirava. Eu acho que é necessário sair. Eu acho que, infelizmente, o treinador de futebol no Brasil não tem estrutura para ficar muito tempo dentro do próprio clube. O que ele falou para o senhor sobre os motivos da saída dele? Não, ele achou que muita responsabilidade com os jogadores. Não tem nada, ele não tem queixa de ninguém. A gestão dele era clara, tinha aquela coisa que não era complacente, era muito rígida, muito engessada, mas dava resultado. Tem uma história que, na verdade, o médico naquela época era o responsável pela concentração. Não sei se vocês sabem. Não tinha nutricionista, não tinha nada. Quem fazia a prescrição era o médico. Quem fazia o cardápio dos jogadores, jantar, o almoço, o lanche, era o médico. E ele achou a conta muito cara. Falou, pô, vocês estão gastando muito em comida. Doutor, precisa dar um suco, 2 sucos de laranja para cada um. Faz uma laranjada, que a gente economiza. Ovo, pô, 3, 4 ovos para cada um. Faz um meletão, que a conta diminui, entendeu? As coisas tinham que ser do jeito dele. Se não era do jeito dele, não ia ser. Né? Então ele é um cara que tudo funcionava do jeito que ele queria que funcionasse. Não tinha a mínima possibilidade de alguém dar uma opinião sobre qualquer outra coisa. O Matheus, eu vou te contar uma aqui. Nós perdemos pro Guarani no Pacaembu e ele foi barrado porque ele chegou gritando que ia mudar o time todo e o seu Brandão estava no vestiário, no chuveiro com os jogadores tomando banho. Aí ele viu, ele saiu de lá, foi lá, falou pro seu assistente, queira se retirar. Na hora que você esfriar a sua cabeça, você volta. Entendeu? Ele botou o homem pra fora. Para ele, ficar fora do Corinthians era terrível. Era terrível. E ele vivia o dia a dia do Corinthians. Era um homem democrático? Olha, tudo que nós estamos falando precisa ser colocado à época, né? Ele tinha lá os amigos dele, ouvia todo mundo, tal, mas ele era um homem que decidia. Isto aqui é lamentável, mas esperamos que a justiça apareça e determine a liberação, que não haja intervenção, é o que esperamos. Quando ele conquistou o poder e era soberano, ele fez só coisa boa para o Corinthians, né? E para mim o futebol era outra época, eram outros caras que, na verdade, gostavam de mandar no clube, gostavam de assinar a caneta de ouro, pegar a caneta de ouro na mão. E esses todos tinham a caneta de ouro na mão e assinavam o cheque e compravam o jogador, vendiam o jogador, faziam o que eles queriam no clube, né? O Matheus, alternadamente, ele ficou 18 anos no poder, como presidente. Se a gente pegar todos os ex-presidentes, o nome do Matheus chega em primeiro lugar. Outro candidato está oferecendo mundos e fundos, quando a situação do país não permite. Se levar a coisa direitinho, dá para levar a coisa à frente. Agora, se abusar, vai ficar devendo. Aí vão chamar o Vicente Matheus para voltar para pagar e aí talvez eu já não volte mais. Ele não queria passar a presidência para ninguém. Ele errou em não saber parar. Que é uma coisa pouquíssimos sabem, né? Ele não queria largar o Corinthians. E acabou sendo atropelado. Ele queria construir um estádio muito grande para a torcida do Corinthians. Pacaembu vai ser, por nós, um pouco esquecido, porque a nossa casa futuramente será aqui na Zona Leste. E bye, bye, Pacaembu. Ele queria construir lá o Mateusão, um estádio para 200 mil pessoas. Mas o Pacaembu sempre ficará na história.
mesmo que nós logo possamos ter o nosso estádio, que já vamos ter aqui na Fazendinha. Foi ele que conseguiu o terreno do estádio do Corinthians. Onde hoje é o estádio? Exatamente.